Olá, turma! Vamos continuar nossa aula, né, ainda sobre o Simple Past, passado simples. Eu trouxe aí uma tirinha do Garfield, tá? Vamos ler aí a tirinha. I lent you the book. I gave you the book. Então, olha só, na tirinha, o Simple Past, passado simples, né, é utilizado para dizer que Garfield emprestou e deu seu livro a Odd. Então, vejam ali no primeiro quadro, ó, no primeiro quadrinho, I lent, eu emprestei, I lent Odd a book. No segundo quadrinho, quando ele percebeu que não tinha mais como ter esse livro de volta, né, ele achou melhor o quê? I gave, eu dei, I gave Odd a book. Então, vejam que nos dois quadrinhos aí, nós temos dois verbos, lent e gave. E todos os dois verbos estão no passado, porém não terminam em ed, não é isso? Então, esses verbos são, né, os chamados verbos irregulares. Por quê? Porque o passado não é feito com ed, tá? Então, como identificar? Bom, os verbos irregulares, você vai encontrá-los numa lista de verbos irregulares, né? Essa lista de verbos irregulares eu vou disponibilizar para vocês lá no material, tá? No aplicativo. Bom, então, continuando, os verbos irregulares em inglês são aqueles que não seguem as regras comuns do verbo no Simple Past, quando se acrescenta o ed ao final do verbo. Portanto, todo verbo que não seguir essa regra é denominado irregular verb, que nós acabamos de falar, né? O verbo que que o passado não é feito com ed é um verbo irregular, né? E aqueles verbos que o final ed, né? Você utiliza o ed para transformar passado, esses são os regulares. Então, eu coloquei aí mais alguns exemplos para vocês verem, né? A estrutura aí na afirmativa. Voltei aí os dois exemplos. I lent you the book. O verbo aí é o verbo lend, que é o verbo emprestar. O passado, vejam ali no exemplo como é que fica, né? Foi uma troca aí, né? O T e o D aí. I lent you the book. Então, eu emprestei, né? I gave you the book. Gave é o passado do verbo give, que é o verbo dar, né? I gave, eu dei, né? I gave you the book. Suzy wrote a letter. Wrote é o passado do verbo write, que é o verbo escrever, tá? Então, Suzy wrote, Suzy escreveu uma carta. My mother told me a story. Então, told é o passado do verbo tell, que é o verbo contar. Então, minha mãe me contou uma história, certo? Olha só, eu coloquei aqui um exemplo para vocês verem, né? Essa lista de verbos irregulares. Algumas você pode encontrar com uma quarta coluna, que é a tradução. No material que eu coloquei lá para vocês no aplicativo, eu escolhi uma tabela ali com a quarta coluna, com a tradução, para vocês poderem ir aprendendo aí o significado dos verbos, tá? Então, olha só, vamos pegar aqui o verbo to be, aí na tabela, né? Então, nessa primeira coluna eu tenho o verbo to be, que é o verbo ser ou estar. Na segunda coluna eu tenho o passado desse verbo e na terceira aí eu tenho o particípio, mas esse particípio nós não vamos utilizar agora. Isso aí é para vocês usarem mais na frente em outros conteúdos, tá bom? Então, o verbo to be, qual é o passado? Was e were. Não é feito com ed, né? No passado não termina aí com ed. Então, ele é um verbo irregular, né? O passado dele já tá aí na tabela e aí os alunos precisam ir aprendendo, né? Estudando. O verbo bring, lá no final, o último, que é o verbo trazer. Qual é o passado? Brought, tá? Então, essa aqui eu coloquei só uma parte, assim, da tabela para vocês verem como devem utilizar, né? Então, essa segunda coluna, o past simple, que é o simple past, né? É a coluna que nos interessa, é a coluna que vai trazer o passado desses verbos irregulares. Bom, na negativa, você continua precisando do auxiliar, que é o did, com not, né? Que pode ser I didn't ou did not. E reforçando,
o verbo volta para a forma, tá? Lá para aquela forma básica. Do mesmo jeito lá com os verbos regulares, que perdem o ED, né? Você tira o ED. Aqui também, o verbo volta lá para aquela primeira coluna lá da forma básica. Então, Susie wrote a letter. She didn't write a letter. Então, veja, ó, o verbo lá na afirmativa tá? Wrote, o passado, né? Susie wrote, Susie escreveu. Então, quando foi lá para a negativa, o verbo voltou. Write, voltou para a forma básica, né? She didn't write a letter. Ela não escreveu a carta. My mother told me a story. Então, my mother told me a story. My mother did not tell me a story. Então, o verbo told volta para a forma básica quando vai lá para a negativa. Tell, certo? Do mesmo jeito na interrogativa, tá? Volta também. E aí você utiliza, lembrando, né, o auxiliar did antes do sujeito. Did Susie write a letter? Did my mother tell me a story? Então, vejam aí, né? O did, sujeito, e o verbo, né? Lá na forma lá do infinitivo, ok? Bom, aí eu coloquei as respostas curtas, short answers. Positiva, yes, she did. Sim, ela contou, né? Negativa, no, she didn't. Não, ela não contou, né? Ok, pessoal? Então, por hoje é só. Qualquer dúvida, estou à disposição. Lá, mandem atividade, mandem perguntas pro WhatsApp disponível lá no material, certo? Então, até a próxima. Bye, bye.